Bom dia, consciência. Tem um monte de luz entrando pela janela ali e tem um vovô simpático olhando pra mim. Não sei quem é esse cara. Deixa eu olhar pra câmera que é melhor, porque esse daí eu não conheço, entende? Ah, então, agora mesmo eu estava pensando aqui com os meus botões, porque de vez em quando eu penso, de vez em quando eu observo a pensosfera na minha cabeça, né? Que alguém tem que acordar pelo menos uma vez por semana, ou uma vez por mês, com um certo bem-estar e bom humor, é, mesmo independentemente do local que você vive, né? Então, eu agora há pouco estava observando os meus pensamentos, entende? E decidi vir aqui na YouTube, que é esse maravilhoso instrumento que nos possibilita 10 minutos. Dependendo do caso, tem alguns vídeos aí que tem aparecido com 20 ou 30. Não sei se a gente tem que pagar ou pedir uma permissão, uma licença especial. Ontem eu vi uma programação maravilhosa a respeito do Resort. Eu escrevo com S, Resort, em Puna, de meditação. Olha, meu, que show de bola que tá o resort de meditação, resort com S. A gente tem que falar porque o português é muito esquisito, entende? Por exemplo, casa. Para mim, casa você escreve com Z. Casa, você devia escrever com Z, é a mesma coisa. Casa com Z, ó, Z. Vou fazer do seu jeito, ó, para você ver. Z, tá vendo? Devia ser assim. Então, uma pessoa me respondeu agora há pouco sobre um comentário. Eu coloquei na minha primeira página de um grupo internacional ligado à cura, né? E cura, vocês sabem, cura é uma coisa que vocês se lembram que quando a gente fala em cura, tem muita gente que diz, e de uma maneira muito sábia realmente, que alguma coisa que está lá dentro, que é uma chaga, que está escondida, tem que vir para fora, que nem brotoeja, né? Ou que nem espinha, que vem aquele pus para fora. Às vezes tem gente até que faz e o negócio, olha aí, estão me chamando e eu estou gravando. Agora estou gravando. Então, é impressionante, é impressionante. Bastou ligar para gravar, alguém me chama. Eu sou uma pessoa muito solicitada. Então, do que eu estava falando? Quando uma ferida vem à tona, a gente pode aproveitar a chance dela ser curada. Alguma coisa para curar, dizem, tem que ser, tem que vir à tona para curar. Esse chamado me tirou um pouco do ar, mas vamos ver se continua. Para você se curar de alguma chaga, de alguma coisa que está lá dentro, essa brotoeja, esse espinho, essa coisa tem que vir para fora. Às vezes até para tirar um espinho você usa outro. Às vezes até incomoda um pouco, que dói para tirar, mas não tem outro jeito, senão vai ficar doendo para sempre ali. Você tem que usar um espinho para tirar outro espinho, ou então essa ferida tem que vir para fora. Então significa que, por exemplo, eu escrevi uma coisa racionalzinha, bonitinha, pequenininha. Tem uma senhora que entrou e leu e ficou espantadíssima que eu falei alguma coisa contra políticos. Não é que me interesse falar nada contra ninguém. Aliás, não me interessa mesmo. Ainda mais falar de políticos. Né? No passado eu vivia dizendo, não entendo, que política tinha, para mim, tinha gosto de purê de batata, porque eu odiava purê de batata. Agora que eu descobri umas coisas legais para misturar ali, até purê de batata eu estou gostando muito, porque basta a gente aprender o truque, o jeitão. Então, eu estava falando das feridas virem à tona, o que significa que essa moça, entende, respondeu de uma maneira mais ou menos assim. Foi em inglês e foi outra coisa, mas a maneira com que ela respondeu, inclusive sem letras maiúsculas, sem pontuação, é porque quando a pessoa está com pressa acontece, né? Então, como é que foi mais ou menos? Eu vou tentar, porque eu sempre quis ser ator e não consegui, sou um ator frustrado. Então eu entro na YouTube e venho me divertir um pouquinho aqui. Agradeço a vocês. Se você não gostar, desliga. Se você curtir, curtimos juntos. A resposta dela foi mais ou menos assim. Acontece que
realmente não, eu não posso concordar, entende? Que o problema do político e da política, porque afinal de contas, então, você não pode generalizar, porque nem todas as pessoas são, por exemplo, um médico quando olha para você, às vezes ele olha para você, ele acha que você tem um problema no estômago, na realidade é no fígado e tem a ver com uma coisa na sua espinha, mas isso só a medicina oriental, e ele não tem obrigação de conhecer a medicina oriental, então coitado, de vez em quando ele comete um erro que vai fazer o quê? O cara morre, mas o que vai fazer? Não, sabe? Agora, falar de política, porque afinal de contas, quando as pessoas são retrógradas, elas vão para frente? Não, elas vão para trás, porque são retrógradas, porque senão seriam frentrógradas, e elas vão para frente, sem pontuação, de vez em quando tinha aspas, de vez em quando tinha travessão. Quer dizer, o que significa isso? Puro lixo vindo à tona. Puro lixo. E eu posso compreender, eu só não posso é que me deem um soco na cara, como quase levei há uns 2 anos atrás. Fora isso, quando o lixo de uma pessoa vier para fora, significa o quê? Tem que vir para fora para ela se curar. Só pode ser parte do processo dela, porque eu não tenho nada com isso. Aliás, pela primeira vez na minha vida, obrigado Osho, obrigado Jesus, obrigado Kuan Yin, obrigado Buda, obrigado a todos os meus amigos e terapeutas, entende? Dessa vez, quando eu olhei que eu estava respondendo e comecei a ficar irritado e comecei a ter vontade até de bater no teclado, porque se fosse dependendo do mestre Zen, um mestre Zen primitivo, pegava uma bengala e acertava na cabeça dela, cala a boca e vai meditar, vai dormir, vai. Ou vai dormir ou medita, alguma coisa, uma pessoa não pode sair por aí. Então, aí eu resolvi brincar, e eu resolvi naquela hora perceber, finalmente, não é nem resolvi, eu percebi pela minha consciência que eu estava me irritando, que eu estava dando resposta para alguém que merece toda a minha atenção, todo o meu carinho, todo o meu amor, mas não que explique para ela de maneira racional, com palavras, dentro da psicologia do esotérico, ou dentro do merece toda a minha atenção, toda a minha compaixão, entende? Eu vou oferecer para ela, entende? Em MP3, um exemplo de uma... Eu não posso passar toda, né? Porque é copyrightado, então eu acho que nem dá a quantidade de cabeça. Não sei se eu vou conseguir passar uma meditação inteira para ela, mas vou, porque tem que meditar, porque quase que não deu para entender nada. Aliás, não deu para entender. Eu entendi o comecinho e eu falei, não, agora está me agredindo, porque não sei se vocês sabem, você que... Não sei se você sabe, você que me ouve, que todas as pessoas que é terrível, eu devia ter trancado a porta, eu errei profundamente. Todas as pessoas que se dedicam à psicologia, é provável que tenham algum assunto psicológico para se tratar. Assim como já ficou provado, entende, estatisticamente, que os médicos têm um especial medo de morrer, por isso vão fazer medicina. E isso foi um cara chamado Adler, que é um dos 3 grandes da psicologia, Freud, Jung e Adler. E o Adler ele descobriu, entende, que cada pessoa tem uma profissão porque ele precisa ter aquela profissão. Ele escolheu assim porque ou tem algum interesse, ou tem algum trauma, ou tem algum problema, sabe? E o Osho conta maravilhosamente que um aluno dele virou para ele, os médicos têm medo de morrer, então eles fazem medicina. E me diga o seguinte, quer dizer que o cara que é economista morre de medo de ficar pobre, por isso trabalha na economia? Então, e o psicólogo? O Adler não respondeu. Aliás, dizem que não respondeu até hoje, porque ele encerrou a aula naquela hora, começou a falar de outra coisa, foi embora e não tocou mais nesse assunto. Então, eu ouvi dizer, num curso de bioenergética, aliás, eu ouvi o Osho dizer também, que a profissão que dá mais suicídio, entende? Eu, há 35 anos atrás, notei que é perda de tempo querer se matar. Inclusive, muito difícil, sabe? Eu não consegui. Então, a profissão que mais dá suicídio no mundo é psicologia e psiquiatria. Para você ver o que a gente absorve de porcaria. Eu recomendo que vocês
procurem de P.D. Ouspensky, com Y, K-Y no fim, Ouspensky, um livro maravilhoso chamado Tertium Organum, que vai explicar para você por que se você tem uma maneira diferente de pensar, as pessoas querem acabar com você. Tchau, tchau, agradeço a sua presença.